ainda acalma a tempestade. Aleluia. Ele ainda acalma o bravo mar agitado. As águas que se levantam com fúria contra a tua navegação, Jesus ainda acalma as águas. O Salmo 107, glória a Deus, lá no Antigo Testamento, Salmo 107, no versículo 29, diz que o Senhor faz acalmar a tempestade e acalmar as ondas. Ele faz cessar a tempestade e acalmar as ondas. Quando Jesus faz acontecer isso, é porque já estava escrito que Ele pode. E os discípulos, por mais que sejam judeus, que os judeus tinham conhecimento das Escrituras, a lei, que Jesus muitas das vezes advertia, dizendo: porventura não lede nas Escrituras que está escrito assim, assim, assado. Ele só estava cumprindo o que estava escrito. E aí os discípulos dizem: quem é esse que o vento obedece e as ondas do mar também? Quem é esse homem? Ele é o Deus do céu, que desceu em pessoa para mudar a sua história. Aleluia. Se os ventos e as ondas obedecem ao Senhor, se os ventos cessam e as ondas acalmam, então você também deveria confiar. E nessas horas se acalmar e deixar Ele trabalhar. Aleluia. Nem sempre as coisas dão certo porque você quer fazer do seu jeito. E quando você acha que tem condições, você se dá mal. Quando você pensa que tem o controle da situação, você se dá no beco sem sair. Quando você acha que tem um conhecimento, e o teu conhecimento te faz sobressair, daqui a pouco você é derrubado sem perceber. Porque se Jesus não estiver no controle, não adianta você tentar ser, porque não será. Porque Ele é, Ele sempre será. Ele. Aleluia. Aleluia. Então os discípulos, eles temeram, tiveram medo. Agora, por que o medo? Porque a fé é pequena, e tudo que é muito pequeno não supera demandar conta a grandiosidade de situações que vêm contra a nossa fé. Por isso vem o desequilíbrio, porque o medo traz desequilíbrio, o medo faz você recuar, o medo faz você tropeçar, faz você cair, o medo faz você imaginar que depois você pode resolver o problema. Por isso tem muita gente perecendo por achar que pode resolver o problema. Se o homem não pôde resolver o problema do seu pecado, precisou que Jesus, o Filho de Deus, vir entre nós e tomar a culpa que era contra nós, devido às práticas da nossa atitude pecaminosa. Se Ele não tivesse tomado para si a
culpa, do nosso erro, das nossas decisões de fazer a escolha para o nosso bel prazer, para que a gente não sofresse as consequências. Ele carregou sobre ele um fardo muito pesado. Ele levou como se fosse dele, para nos dar liberdade. Porque o peso sufoca, o peso cega, o peso faz você ir por terra, ficar prostrado no deserto, no sofrimento, na luz, na dor, nas lágrimas incessantes. E Deus não criou você para viver debaixo de jugo. O jugo mata, destrói. Foi por isso que Ele tomou sobre si o jugo que era nosso. E foi por isso que o jugo levou para a cruz. E foi por isso que lá Ele padeceu por causa disso. Para que hoje você pudesse ter uma oportunidade de escolha. Continuar pecando ou se erguer e de falar: a partir de hoje eu fugirei do pecado e de qualquer aparência do pecado. E não adianta lutar contra o pecado, não adianta lutar contra o desejo de pecado. Tem pessoas que são alcoólatras e tentam parar de beber e não conseguem, porque não conseguem lutar contra o desejo. Por isso que a palavra nos fala que o perigo é a porta do coração. Porque se der asas, o mal entra no coração. E depois do mal ter entrado no coração, aí ele toma forma e aprisiona. E o homem passa a se tornar presa do império das trevas. Tudo volta a ser como antes. E a Bíblia diz que uma vez lavados devemos permanecermos limpos. Por isso que Jesus chama a gente de ovelha. Uma ovelha não fica no meio do chiqueiro, a ovelha não anda por aí no meio da lama, é um animal aciado. Em temporal de chuva, a ovelha não fica no abrigo, lá no templo, ela sempre procura o abrigo. Não são como os porcos, porque quanto mais lama, mais felizes os porcos ficam. Quanto mais tempestade lá fora, mais eles brincam, mais eles farejam, porque eles são assim.